A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, dando início à nossa Escola Bíblica Dominical. É um prazer estar aqui com os irmãos e meu desejo é que Deus venha realmente nos abençoar nessa manhã, que nós possamos aprender, que através do ensinamento da Palavra de Deus nós possamos crescer cada vez mais, ser mais abençoados. E para dar início a essa aula, eu quero convidar você a fechar os seus olhos onde você estiver, para que nós vamos orar e pedir a Deus que venha realmente nos ajudar essa manhã, segundo a sua vontade, o seu querer, que nós possamos ser realmente enriquecidos pela palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça, te louvamos, te engrandecemos. Ó Deus, nessa manhã pedimos a Ti que o Senhor venha abençoar a vida daqueles que estão em casa, os nossos professores, toda esta obra, esta igreja. Senhor, abençoa, Pai, toda a nossa equipe. Pedimos a Ti realmente, meu Deus, que o Senhor venha nos encaminhar, ó Pai querido, conceder, Senhor, a sua graça, a sua misericórdia, Senhor, e que nós possamos estar no centro da sua vontade, mediante a Tua palavra, no nome de Jesus, que nós te pedimos e te agradecemos desde já. Amém, meus irmãos? Nós estamos começando aqui, essa nova lição do segundo trimestre aqui de 2022. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 2, lembrando que o tema dessa lição é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nós estamos aí aprendendo com os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. Nós estamos estudando essa lição nesse trimestre. Na primeira lição, domingo passado, nós vimos o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. E na lição de hoje, meus irmãos, a lição de número 2, nós estaremos estudando o tema dessa lição, Sal da terra e luz do mundo. Olha que tema sugestivo para nós, né? É uma forma que nós temos aqui de aprender, de crescer. Lembrando que o comentarista dessa lição é o pastor Osiel Gomes. Ele é escritor, conferencista, líder da Assembleia de Deus em Tirirical, São Luís, no Maranhão. Sempre nos enriquece com o seu conhecimento. É uma forma de nós podermos aprender, é uma forma que Deus tem nos abençoado para que tanto eu como os irmãos venhamos crescer cada vez mais aí no conhecimento da palavra do Senhor. O nosso texto áudio dessa lição, irmãos, é Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14, que diz assim: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, meus irmãos, é um tema de suma importância para nós. A verdade prática diz assim: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Acompanhe agora conosco a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. O versículo 13 diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Irmãos, olha só, é um tema muito doutrinário para nós, nosso cotidiano de vida, como que nós temos que viver, né? Essa é a realidade do cristão todo dia. Então, vai acompanhar conosco a lição. Tenho certeza que Deus vai usar a vida do nosso irmão para te abençoar e para me abençoar também. Fique conosco até o final. Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Estaremos agora iniciando a introdução da nossa aula de número 2, a qual nós estaremos estudando sobre um assunto muito prático, né, irmãos? Aqui, comparado à vida do discípulo de Cristo, nós estaremos estudando o cristão como sal da terra e luz do mundo. A introdução diz assim: nesta lição, enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Por isso, tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo, o sal e a luz, como esta ilumina o lugar de trevas e aquela tempera e conserva o alimento. Somos chamados a influenciar o mundo atual.
Nós veremos aqui, meus irmãos, a importância de ser cristão, de se tornar realmente relevante para a sociedade em que nós habitamos, né? Assim fazendo a palavra de Deus conhecida e trazendo à vida das pessoas a iluminação do Evangelho, né? E o tempero, o sabor, que só é, né, irmãos, proveniente através da palavra de Deus. E contrastando a dois exemplos que o próprio Jesus Cristo nos ensinou, né? Estando ensinando as pessoas no Sermão do Monte, a respeito do cristão ser como sal e como luz. Nós veremos algumas importâncias relacionadas ao sal, principalmente na época, né, em que Jesus Cristo ali ensinou, e também alguns versículos na Bíblia, mesmo de épocas anteriores a Cristo, relacionando a importância do sal e contrastando isso, né, irmãos, a nossa relação espiritual, tanto nós com Deus, né, com Jesus, com o Espírito Santo, e também o nosso exemplo para a sociedade, o mundo em que nós habitamos. Tópico de número 1, irmãos, 1.1, nós iremos falar sobre a definição do sal. Nós vamos ver que ele aparece na Bíblia como uma substância branca, usada como tempero, como conservante, como fertilizante e até, de modo metafórico, como um discurso de sabedoria e graça. E eu gostaria, irmãos, de não somente citar, mas também apontar os versículos lendo com os irmãos. Então, se você está nos acompanhando nesta manhã, peço que, por favor, você deixe a sua Bíblia aberta e nós iremos aqui estudar alguns versículos relacionados ao tema. O primeiro, eu gostaria de ler o Jó, capítulo 6, versículo de número 6, que diz assim: ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo, relacionando, né, irmãos, que o sal é aquilo que vai dar realmente o sabor. Aquilo que é sem sal não deve ser comido sem sal. É necessário que o sal manifeste a sua atuação para que venha ter sabor. Ezequiel, relacionando ali, né, capítulo número 16, versículo 4, diz assim: e quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolto em faixas. Nós vemos uma outra aplicação do sal, né, relacionada ali ao nascimento, com uma forma também de remédio, né, de um cuidado ali para com o recém-nascido. Isso na época, né, irmãos? E também nós vemos a utilização com relação metaforicamente a um discurso de graça e sabedoria, relacionado ao versículo 6 do capítulo 4 de Colossenses, que diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então a definição da Bíblia é relacionar aos salmos a grandes importâncias, tanto para a época, nós vemos aqui, né, remédio, tempero, conservante, fertilizante e também metaforicamente com um discurso de sabedoria. Então o sal, ele tem uma importância muito grande, né, irmãos, para a sociedade, mesmo sendo num valor, né, bem baixo, mas todo mundo tem na sua casa, todo mundo o utiliza, porque o sal realmente é necessário. A importância do sal, relacionada agora, irmãos, ao tópico de número 1.2, nós iremos falar que o sal, ele tem a função de dar sabor. Um alimento, né, na medida certa de sal, ele se torna saboroso. Como diz em Jó, nós vemos que o ovo sem o sal, né, irmãos, ele não vai ter o gosto que lhe é necessário. A função, ela vai simbolizar uma vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Relacionando aqui, irmãos, o mundo como sendo um alimento sem sal, sem sabor, enquanto que o cristão, na atuação do seu evangelho, através do seu exemplo, traz ao mundo o sabor real, para que se conheça a palavra de Deus, a presença de Deus, através da influência do cristão no mundo. A outra função é preservar o alimento, né, da deterioração. E, lembrando que naquele tempo, né, irmãos, não tinha uma tecnologia de refrigeração, então a preservação do sal, a preservação do alimento era realizada com sal, né, deixando na salmoura. Então essa função também traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são esfregados no mundo, em processo de apodrecimento moral e espiritual.
Então, apontando, né, irmãos, para o nosso cotidiano, nós sabemos que a influência da igreja, ela é determinante para que se conserve a moralidade, né, espiritual deste mundo. Sem a igreja, sem os verdadeiros cristãos, esse mundo, irmãos, está perdido, como diz a palavra de Deus, jaz no maligno. Então, relacionando a atuação da igreja, a atuação do crente, somos nós, irmãos, que preservamos este mundo de uma total degradação moral. Porque o servo de Deus, aquele que realmente, irmãos, se aplica naquilo que a palavra de Deus ensina e faz e vive aquilo que está sendo ensinado, ele vai gerar, irmãos, com certeza, a conservação no meio social em que ele habita. Um versículo importante, irmãos, que nos revela a atuação do cristão, está registrado em Tito, no capítulo de número 2 e o verso de número 11 a seguir, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então nós observamos, irmãos, o que o Evangelho traz, né? O que ele faz. E contrastando com a atuação do mundo atual, nós vemos que é justamente o contrário, irmãos. Onde nós só ouvimos, né, notícias ruins, difíceis, né, sendo ali, né, irmãos, relacionados ao convívio em família, a situação da degradação moral, o aspecto, né, irmãos, que a gente pode introduzir para a aula também, o aspecto sensual sendo relacionado em grande quantidade, irmãos, a informação da mídia, né, para os jovens, para os adultos em geral, né, trazendo, irmãos, com certeza a degradação da família, do casamento. Então a importância, né, irmãos, do sal, ele agindo, né, na vida do crente, relacionando com o seu âmbito espiritual, introduzindo ao mundo com o seu exemplo. Então precisamos, né, irmãos, dessa conservação moral, para que a Bíblia ainda seja, irmãos, relevante nesse mundo atual. A Bíblia sempre será relevante, mas ela se fará e se tornará mais relevante de acordo com o nosso exemplo, né? Como diz aí um ditado, né? Nós somos, né, irmãos, para o mundo a Bíblia, né? Eles leem a Bíblia através de nós, das nossas ações, daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos. Então a importância de manifestar, né, o Evangelho, o real Evangelho em nossas vidas. Agora trazendo, né, irmãos, o cristão como sal, no tópico de número 1.3, nós vemos que como cristão devemos influenciar o mundo, né? Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Aqui, irmãos, nós precisamos mencionar, né? O mundo jaz no maligno, vivendo de forma desordenada, não pode trazer a ideia, irmãos, errada em que muitos estão entrando, né? Em que o cristão ele deve viver, né, como o mundo vive, para que as pessoas vejam que ele pode, né, irmãos, fazer tudo que o mundo diz que é engraçado, que é divertido, para que lá naquele meio ele manifeste, né, a diferença do Evangelho. Na realidade, né, meus irmãos, não é bem por aí. O cristão, ele está nesse mundo, mas ele não é deste mundo. Então ele não pode, irmãos, viver segundo as leis que regem, as filosofias mundanas que regem, né, irmãos, o nosso cotidiano. Precisamos manter as diferenças. Nós estamos vivendo numa época, meus irmãos, tecnológica, uma época da globalização, né? Nós temos aí a nossa importância e precisamos sempre, irmãos, manter a diferença que é manifesta pela palavra de Deus. Não manifesta por tradições, por religiosidade, mas manifesta pela palavra de Deus. E o irmão, a irmã, a pessoa que lê e realmente estuda a palavra de Deus, sabe que vai haver, irmãos, uma diferença no modo de vida. E essas são as diferenças que nos mantêm, irmãos, como sal no mundo. São as diferenças que nos mantêm trazendo sabor e conservando este mundo, irmãos, que está cada vez mais se degradando.
Por isso, o cristão ele vai se envolver diretamente com o aspecto moral, o aspecto espiritual do evangelho, mostrando às pessoas que primeiramente, né, irmãos, deve haver o amor para com Deus acima de todas as coisas, o amor com o seu próximo, né? Não, aqui, irmãos, falando do cristão como sal, não trazendo uma ideia de que o cristão ele é um ser superior às pessoas que estão no mundo, de nenhuma maneira, né? Nós sabemos que somos pessoas, irmãos, em que há a responsabilidade da transmissão do evangelho real pelo nosso exemplo. E o evangelho vai ser transmitido através do amor, através da palavra pregada sincera, né, irmãos? E de ações reais de caridade. E não, irmãos, nos envolvendo com questões em que assumimos uma superioridade, né? Uma relação, diferença nesse tipo de termo. Lembrando que todos nós somos filhos de Deus, né? Deus nos fez, permitiu, irmãos, a nossa entrada no mundo e a nossa vida. Agora, nós cristãos temos, sim, uma responsabilidade de transmitir, pregar o evangelho da cruz e a salvação, né, das almas para essas pessoas que estão longe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos um versículo, irmãos, registrado em Lucas, capítulo 14, o versículo 34, que diz assim: bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Versículo 35. Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mais uma vez, irmãos, manifestando a diferença que o cristão deve ter. Se ele é crente, se ela é crente, se realmente tem o evangelho, irmãos, vai haver diferença. Porque se não haver diferença, o sabor, irmãos, não é real. Imagina os irmãos, né, que tem aí a facilidade de cozinhar, né, de fazer alguma coisa, né, irmãos, de alimento, e tem essa importância do sal, e o irmão e a irmã jogar sal na comida, né, temperar a comida, e quando for comer, não tiver nenhuma mudança no sabor da comida insípida, irmãos. Quer dizer, aquele sal, ele não tem nenhuma aplicação. E o que o irmão vai fazer com aquele sal? Provavelmente vai jogar fora, porque ele perdeu a sua atuação. Espiritualmente falando, irmãos, é a atuação do cristão no mundo em que ele vive. Se nós não manifestarmos a diferença do evangelho, seremos, irmãos, o sal que perdeu o seu valor, perdeu o seu sabor, perdeu a sua atuação. E para nada mais ele vai prestar. Somente ser lançado fora. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos ajude a sempre manifestar o sabor de Cristo, o sabor do evangelho, neste mundo em que vivemos. Neste mundo, na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, onde nós estivermos, manifestar a real diferença do que é viver para Cristo, né? E do que é viver o evangelho. Meus irmãos, a sinopse desse tópico de número 1 diz assim: o sal tem as funções respectivas de dar sabor e conservar os alimentos. À luz dessa imagem, somos chamados a influenciar a sociedade, né, irmãos? Influenciar de modo realmente, né, irmãos, relevante, trazendo a palavra de Deus, né? O cristão, ele deve ser influência e não um influenciado. Nós devemos sempre, irmãos, ter cuidado com isso. Hoje, né, a rede social, nós estamos falando aqui na lição dos adultos, mas sabemos que a rede social ela não fica restrita somente a jovens, adolescentes e crianças. Entrou isso, né, irmãos, para ficar. É uma tecnologia que nos ajuda, né, contribui, né, irmãos, muito para nós. Porém, usado de forma errada, você acaba, irmãos, ficando preso, né, restrito a certos tipos de informações que não vão trazer crescimento na sua fé. E de modo contrário, tirarão o seu tempo, né, irmãos, da meditação na palavra, da oração, do relacionamento com Deus. Por isso, irmãos, a importância de manter uma vida dentro da palavra de Deus, uma vida devocional com Cristo, o nosso Salvador. Caminhando para o tópico, irmãos, de número 2, nós vamos falar sobre a luz iluminando lugares em trevas, que foi o outro exemplo que Jesus Cristo usou para nos identificar como sal e agora como luz. Primeiro, irmãos, nós vamos falar sobre o conceito, né, físico e metafórico. Nós vamos ver que a luz ela procede dos corpos celestes, né, irmãos? Estrelas, lua, planetas, né? O sol, que nos traz a iluminação, traz claridade, né, irmãos? Com isso ele é capaz, né, de dissipar as trevas. A luz, ela ilumina tudo. Portanto, não deixa lugar para trevas.
Do ponto de vista bíblico, a luz ela pode ser aplicada metaforicamente a Deus, né, a Jesus, à palavra e aos discípulos. A Deus, irmãos, nós temos isso registrado em Tiago, capítulo de número 1, o verso de número 17, que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, transmitindo metaforicamente a luz, né, irmãos, para com Deus, o Pai das luzes, o Criador, de onde vem todo o dom perfeito, em que não há mudança, né, irmãos, não há sombra nenhuma de variação. Aplicado o termo luz a Jesus, nós vemos em João, capítulo de número 1, verso de número 4, irmãos, que diz assim, ó: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 9, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Esse é Jesus, né, irmãos? A luz verdadeira, a luz que nos guia, né, irmãos? Que nos faz seguir o seu exemplo, a qual nós temos o desejo, né, irmãos, de alcançar sempre a maior proximidade possível nesse crescimento, né, irmãos, de progresso espiritual, caminhando para chegarmos a sermos iguais, né, ao nosso mestre. Relacionando luz com a palavra de Deus, nós vemos lá em Salmos de número 119, verso de número 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Através, irmãos, do ensino da palavra, do conhecimento daquilo que a palavra nos diz, nós caminhamos em luz. A palavra vai nos iluminar para que nós não venhamos, irmãos, cair, tropeçar, né? E possamos seguir realmente no ensino real daquilo que Jesus Cristo nos traz, através da sua palavra. Relacionando ao discípulo, irmãos, nós temos naquilo que nós já estamos vendo, através da nossa lição, através do nosso textuário: vós sois a luz do mundo. Foi aquilo que Cristo nos deixou como, irmãos, responsabilidade, e não como um elogio, né? Responsabilidade do cristão, ser como luz. 2.1, nós iremos falar, irmãos. Irmãos, 2.2, nós iremos falar sobre o cristão como luz. Ele não disse, vós deveis ser a luz, mas sim, vós sois a luz. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja viva, né, irmãos, como luz desse mundo. Que seja isso, irmãos, real. É isso que Deus espera. Não podemos, irmãos, ser uma luz, né, uma lâmpada apagada. Uma lâmpada, né, irmãos, que não traz realmente a luz. Contrastando com o sal e comparando, né, irmãos, nós observamos o irmão, a irmã, quando queima uma luz num cômodo da casa, uma lâmpada no cômodo da casa, o que o irmão faz? Deve-se ir, né, ao lugar em que se vende, comprar, retirar essa lâmpada queimada, colocar a nova. E o que se faz com a queimada, irmãos? Também se lança fora, porque ela não tem mais a sua atuação para aquilo que ela foi, né, feita. E Deus, irmãos, nos fez, aceitando o Evangelho, luz. Então precisamos iluminar. E como nós iluminamos, irmãos? Jesus, ele faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Isso são atos de amor e fé manifestos na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens, né? A Bíblia diz, irmãos, que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, onde as pessoas estão nos olhando, né, para ver qual é a nossa reação, irmãos, em meio àquilo que nos acontece. Então somos, irmãos, rodeados por uma grande nuvem de testemunha. No nosso lar, somos ali vistos no nosso trabalho, na escola, na igreja. Qualquer lugar em que nós, irmãos, pisamos a planta dos nossos pés, nós estamos sendo observados, se somos reconhecidos como cristãos. Porque as pessoas, elas vêm observar a nossa reação, o que a gente, irmãos, realmente transmite ao mundo, né? Então, Jesus diz, irmãos, que nós iremos iluminar por meio das nossas obras, por meio das nossas atitudes. A vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens, e estes glorifiquem a Deus.
Então, através, irmãos, da nossa vida, das nossas atitudes, as pessoas vão, irmãos, reconhecer a Cristo e vão glorificar a Deus, se é que nós estamos realmente agindo, irmãos, de forma a manifestar a vontade de Deus, que é por meio de obras, né, irmãos? Como nós já dizemos, de amor e fé. Eu deixei aqui um versículo, irmãos, separado, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, irmãos, mesmo aqueles, né, que falam mal, mesmo aqueles que criticam, quando nós, irmãos, manifestarmos um viver honesto, uma mudança, né, irmãos, uma transformação de atitude, isso, irmãos, vai ser objeto de glorificação por meio destes, porque vão ver a ação de Cristo em nossas vidas. Como o próprio Cristo ensina, a própria palavra de Deus nos ensina, que mesmo o inimigo, né, irmãos, se tiver sede, devemos dar água, se tiver fome, devemos dar alimento, para que aquilo, irmãos, venha queimar como brasa, né, venha demonstrar uma atitude diferente. Não devemos, né, irmãos, a Bíblia diz, pagar o mal com o mal, mas sim pagar o mal com o bem, demonstrando realmente aquilo que Cristo trouxe ao nosso coração. Fazendo isso, irmãos, nós, por meio do nosso exemplo, nossas atitudes, iremos, irmãos, trazer ali realmente no coração daquela pessoa a palavra de Deus. E ela vai compreender que o que Deus faz na vida do homem, irmãos, é a transformação. É para trazer um bem comum à sociedade e não, irmãos, uma rivalidade, né? Não transmitir, irmãos, um ensino contrário à vontade de Deus. Não é isso. É sempre por atitude de amor e atitude de fé. É caracterizada por isso. Relacionando até com os ensinos de Cristo, né, irmãos? Nós temos diversas passagens que Jesus ele demonstra que era através do amor ao próximo, né, que deveria ser manifesta ali as suas ações e as suas palavras. Ele mesmo, né, irmãos, por compaixão, curou, ressuscitou, pregou, ensinou muitas das coisas, né, irmãos, que ficaram registradas para nós na nossa vida hoje, para que nós venhamos imitar e trazer esse mundo, né, irmãos, não uma palavra contrária à vontade de Deus, que é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens, e esses vendo, glorifiquem a Deus. Tópico de número 3, irmãos, aqui nós vamos falar sobre a luz em lugares de trevas. Nós vamos ver, irmãos, que é impossível de esconder o brilho da luz. Não tem como, né? Onde a luz está, ela realmente ilumina. Então, no reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz do mundo por meio da própria vida. Então, novamente, né, irmãos, transmitindo o conselho de que o nosso exemplo é que vai trazer luz. A gente não pode, né, irmãos, e nem fomos chamados para isso, para nos esconder como luz, para perder a característica do Evangelho em nossas vidas. Eu lembro agora de uma passagem, né, irmãos, no livro de Mateus, que registra, né, as 5 loucas e as 5 prudentes noivas que estavam esperando, né, irmãos, o noivo chegar. A Bíblia diz que as 5 prudentes estavam com as suas lâmpadas acesas, enquanto que as 5 loucas deixaram, né, irmãos, que o óleo acabasse e a luz se apagasse. E quando chegou o noivo, irmãos, elas não tinham as suas lamparinas acesas para o encontro com o noivo. Foram comprar, o noivo chegou e não conseguiram entrar nas bodas do Cordeiro. Transmitindo, né, irmãos, essa relação espiritual. Por isso disse bodas do Cordeiro, que é onde Cristo chamará a igreja. E aquele que estiver com as lamparinas acesas terá a oportunidade de entrar. Mas aqueles que deixaram, irmãos, com que o mundo, as suas influências entrassem e os dominassem, perderam-se a luz do Evangelho e não terão a oportunidade, né, irmãos, de entrar no reino de Deus, entrar para as bodas do Cordeiro, que é aquilo que Jesus anseia para todo cristão. Então, precisa-se, né, irmãos, manter vigilante em oração,
leitura da palavra, vivendo uma vida realmente devocional para com a palavra de Deus, para que a luz não se apague, para que a unção, para que o óleo não se acabe e a luz venha se apagar. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Nós mesmos, irmãos, não temos condições de brilhar a luz de Cristo. Volto a repetir, né, irmãos, o que disse anteriormente, não somos seres superiores. Nós somos dependentes do Espírito Santo para que essa luz, irmãos, ela continue acesa. Não é por capacidade nossa, não é pelo quanto que eu oro, não é pelo quanto que eu me esforço. É pela graça de Deus, é um favor imerecido. Por isso, irmãos, a unção de Deus, ela nunca pode acabar em nossas vidas. O temor, né, o zelo pela palavra, pelo relacionamento com Cristo não pode acabar. E isso, irmãos, só vai vir através do que o Espírito Santo pode efetuar na nossa vida mediante a nossa aceitação. Sempre há a participação divina e a participação pessoal. Vai depender de nós a aceitação, mas a capacidade de brilhar a luz de Cristo é proveniente do Espírito Santo e precisamos dele para que ele nos fortaleça. E eu deixei um versículo separado neste tópico também, irmãos, que é necessário reconhecer que sem Jesus nós não conseguimos nada. João, capítulo 15, versículo 5, diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, sem Jesus, irmãos, na nossa vida, nós não frutificamos. Não temos em nós, irmãos, a capacidade de frutificar, transmitir luz, dar sabor em nós mesmos. Precisamos do Espírito Santo, da unção de Deus, para que aí sim, irmãos, manifestemos a vontade de Deus na nossa sociedade, a nossa influência. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, também tem um versículo, irmãos, que diz assim: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, somos todos, irmãos, como um vaso de barro. E o que é o vaso, irmãos? Se não tiver nada dentro dele, não é verdade? É assim, irmãos, que o vaso ele tem a sua utilidade, aquilo que ele tem dentro de si mesmo. O vaso ele pode ser de barro, mas se houver dentro dele ouro, ele vai ser muito valioso pela quantidade de ouro que ele possui. Mas se ele tiver, né, irmãos, por exemplo, algo descartado, como um sal que perdeu o sabor, como uma lâmpada queimada, ele não vai, irmãos, ter valor em si mesmo. Então, o vaso, ele não possui, irmãos, o valor real. Ele vai ser valorizado pelo aquilo que o compõe. Em nós temos um tesouro. Mas esse tesouro, irmãos, ele vem de Deus, para que a excelência desse poder, da unção, da graça, não venha a ser do vaso, mas venha a ser de Deus. E somos usados como vasos nas mãos de Deus. Porque pela sua mão, pelo seu poder, ele nos traz o Espírito Santo e a capacidade de dar sabor e de iluminar o nosso cotidiano. Caminhando, né, irmãos, para a sinopse do nosso tópico de número 2, diz assim: a luz ilumina um ambiente em trevas. À luz dessa imagem, somos convidados a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, as nossas boas obras sejam vistas pelos homens e estes glorifiquem a Deus. É bem verdade, né, irmãos, que nós precisamos também manifestar aqui o conhecimento de que hoje, regidos pelas redes sociais, por exemplo, há muitos, irmãos, que lá na rede social é de um jeito, mas na sua casa, na igreja, é de um jeito totalmente diferente. Isso nos traz, né, irmãos, o ensino de que se realmente no vaso tiver a essência, irmãos, real da palavra de Deus, certamente, irmãos, não vai ser lá na rede social que ele vai ser crente somente,
mas em todos os lugares. E há aqueles que são o contrário, né, irmãos? Que na igreja são uma bênção, mas que lá na rede social estão manifestando exemplos, irmãos, totalmente contrários àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Estão manifestando, né, irmãos, uma influência totalmente negativa para aqueles que ainda não são salvos, para aqueles que ainda precisam conhecer a Deus. Por isso a necessidade, né, irmãos, de ser um crente de modo integral, não de crente de domingo, né, na escola dominical, crente de domingo no culto, mas, irmãos, nos outros dias da semana manifestando uma influência negativa. Não é para isso que Deus nos chamou. E esses, irmãos, são como aqueles que se apagaram a sua luz e perderam o seu sabor. A quais estes, a Bíblia diz, quem tem ouvidos que ouça, para nada mais pressa não ser lançado fora. Mas enquanto há, irmãos, o tempo da graça e o arrependimento ainda acontecer, essas pessoas ainda têm a chance de voltar para Cristo e manifestar, irmãos, um exemplo contrário. E por meio do seu testemunho, levarmos a palavra de Deus àquelas pessoas que um dia foram influenciadas negativamente. Eu me lembro de um exemplo bíblico também, irmãos, de Daniel. Eu creio que a maioria dos irmãos tem o conhecimento da história de Daniel, né, e os seus amigos que foram levados cativos, né, de Israel para uma terra longínqua, para a Babilônia, onde ali, né, irmãos, mantiveram um exemplo real, né, de devoção com Deus, porque não estavam, né, no seu reino, estavam longe de tudo, poderiam, né, falar assim, não, aqui ninguém está me vendo, aqui ninguém vai falar nada, então eu posso agora fazer o que eu quero. E quando foram chamados, né, irmãos, para comer coisas que eram proibidas, né, para eles, rejeitaram. E Daniel, mais, né, um pouco para frente, quando teve ali, né, irmãos, a sua vida, podendo ser vítima, né, da cova dos leões, por adorar um outro Deus, ele se permaneceu fiel, orando para que todo mundo visse, né, irmãos, a sua devoção com Deus, porque era aquilo que ele realmente tinha no seu coração. Os próprios amigos, né, quando ali, né, irmãos, tiveram que adorar uma imagem, não adoraram e julgaram se é necessário se lançarem dentro lá da fornalha de fogo ardente, irmãos. Mesmo isso sendo consequência da não adoração a um ídolo, eles foram lançados, irmãos, e foram salvos por Deus, assim como Daniel foi lançado à cova dos leões e foi salvo, por intermédio, irmãos, da adoração real a Deus, por intermédio de um exemplo real. Então, sendo cristãos, irmãos, mesmo que o mundo pregue consequências negativas quanto a isso, saiba que Deus está com você em todos os momentos. Até na cova dos leões, até na fornalha de fogo ardente, na luta que for, na enfermidade que for, Deus é capaz de te ajudar, Deus é capaz de te salvar. Então, irmãos, mesmo que o mundo diga o contrário, né, nós permanecemos com o nosso exemplo real, moral, dentro da palavra de Deus, para que aquilo, irmãos, que o mundo julgue como consequência negativa, Deus reverta em bênção para aqueles que são cristãos verdadeiros. Partindo, né, irmãos, para o nosso tópico de número 3, daqui um pouco, né, já terminando a nossa lição, nós vamos estudar agora mais um modo prático. O tópico de número 3 diz discípulos que realmente influenciam. Nós vamos falar, né, sobre agora sendo sal. O sal, né, irmãos, ele não aparece, ele atua de maneira oculta e silenciosa. Antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. Antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós, né, irmãos? Nós não podemos, né, pregar mentiras, pregar coisas, né, irmãos, que não vivemos. Precisamos que isso realmente seja vivido primeiramente dentro de nós. A transformação do nosso entendimento, né, que Paulo ensina aos romanos e por intermédio ensina à igreja. A renovação do nosso entendimento. Vemos primeiro, né, irmãos, nos renovar interiormente para que essa palavra ela seja vivida e seja expressada agora, né, irmãos, de forma pública. Nós temos um versículo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz: por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, mesmo, né, irmãos, que o exterior ele vai se corrompendo, ele vai se deteriorando, o exterior, né, o corpo, mas o nosso interior,
irmãos, relacionado com o Espírito Santo, ele vai se renovando de dia em dia. Para que essa palavra, irmãos, seja manifestada no nosso exemplo, ela tem que ser, primeiro, vivida dentro de nós. Sendo luz. Como luz, o cristão ele deve brilhar na família, na escola, ou na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. Pois o caminho de Deus é de luz, que reflete sobre a sua palavra. Então, onde nós habitarmos, nós precisamos, né, irmãos, influenciar, nós precisamos transmitir a luz, como nós dizemos aqui sobre Daniel. Quanto foi a sua consequência, mas que ele permitiu, né, que aquilo acontecesse com ele. Deus permitiu que acontecesse com Daniel, mas para que ele demonstrasse o poder de Deus na sua vida. Mesmo sendo jogado na cova dos leões, enquanto muitos achavam que ali era o final dele, Deus fechou a boca dos leões. E no outro dia chamaram Daniel e ele estava vivo, porque Deus assim permitiu para demonstrar a capacidade do poder de Deus na vida de um crente, né, irmãos, que realmente ilumina no lugar onde ele está. Daniel, mesmo estando numa nação longínqua, mesmo estando numa nação, irmãos, em que ele foi levado como escravo, a sua atuação profissional elevou ele em muitos, né, degraus. E ele era um dos representantes do reino. Mesmo, irmãos, sendo levado cativo, foi uma pessoa que teve a sua influência numa sociedade diferente, uma sociedade corrompida, e teve ali um caminho abençoado por Deus. Tópico de número 3, irmãos, finalizando, nós temos aqui a influência cristã. Paulo disse, né, que nós temos um tesouro em vaso de barro, e esse tesouro é a verdade do Evangelho. A postura de quem é sal e luz é de um embaixador de uma pátria, cujas referências são a longanimidade, a mansidão e a moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática de boas obras levará os homens a glorificar a Deus. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo. Veja prudentemente como andais. Então, irmãos, na nossa vida, a partir do fruto do Espírito Santo, a partir de um relacionamento, de uma progressão desse relacionamento com o Espírito Santo, nós, irmãos, começaremos a manifestar frutos. Quais são esses, irmãos? Está registrado em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, né, irmãos, negaram, né, as paixões mundanas, crucificaram a sua carne com Cristo e decidiram viver a realidade do Evangelho. E por isso manifestam todos esses frutos, irmãos, todas essas situações boas, né, que para o mundo, irmãos, é totalmente contrário ao que nós vemos nos jornais, as notícias, né, que é cada vez mais coisas terríveis. Mas o cristão que realmente vive aquilo que a palavra de Deus ensina, ele manifesta, irmãos, a conservação moral através dos frutos do Espírito Santo. E, irmãos, ontem eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa. Ontem, o dia que antecede, né, irmãos, a gravação da Escola Bíblica Dominical, tive a oportunidade de conversar com uma pessoa no trabalho, a qual a minha oração, irmãos, para transmitir aquilo que o ensino era necessário nesta manhã, eu me perguntava e perguntava a Deus também como ser relevante, né, irmãos? Como nós, mesmo sendo anônimos neste mundo, né, tão grande como muitas pessoas, podemos transmitir realmente a palavra de Deus e ser, irmãos, influência para este mundo. E conversando ali com essa pessoa, uma pessoa de fé, ela também, né, irmãos, comentou comigo que fez essa pergunta para Deus, em meio à necessidade do mundo e tantas pessoas precisando. E nessa conversa, a resposta de Deus foi que, irmãos, se nós não fazermos, né, a diferença dentro da nossa casa, para com as nossas esposas, né, para com os filhos, para com os pais, para aqueles que estão mais próximos, não vai adiantar, né, irmãos, a necessidade de quem sabe querer ajudar lá na frente e outras pessoas. Nós vemos as redes sociais
muitas influências, né? Pessoas com milhões de seguidores, irmãos, e às vezes a gente olha e deseja aquilo, mas se nós, irmãos, não manifestarmos a diferença, né, de Cristo em um real evangelho dentro do nosso lar, com aqueles que estão próximos, de maneira nenhuma, irmãos, vai adiantar buscar milhões de seguidores, né? Pessoas que estão lá fora, sendo que a gente não é capaz de mudar aqueles que estão próximos. Então, irmãos, que Deus nos ajude e nos dê força, né, através do seu Espírito Santo, para que nós venhamos, irmãos, ter a capacidade dele em nós de transmitir, né, o real evangelho e a mudança para todas as pessoas que estão próximas de nós, na nossa casa, em nossas famílias e na igreja, para que aí sim, irmãos, com o exemplo nosso, passando para essas pessoas, formando como realmente o sal, né, irmãos? Não se joga um grão de sal, não se joga uma pedrinha de sal, se joga várias. Com vários exemplos, possa transmitir uma mudança, irmãos, real na sociedade. Partindo para a nossa conclusão, irmãos, diz assim: neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar de que sem um verdadeiro testemunho do Evangelho, não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Meus irmãos, eu agradeço pela oportunidade de participar com os irmãos nessa manhã da Escola Bíblica Dominical e tenho certeza que essa palavra vai ser profícua, meus irmãos, em nossas vidas. Possamos levar ela a sério, relevante, vamos meditar nela e mudar a nossa vida, o nosso interior e aquelas pessoas que estão próximas de nós através do Evangelho. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E vale ressaltar, meus irmãos, que é indispensável a sua presença lá na sua congregação nos domingos pela manhã. Nós temos aqui o nosso trabalho online, o nosso canal, que realmente é uma bênção de Deus, mas a sua presença lá na congregação é indispensável, meu irmão. Você está lá com contato com o seu professor, com o seu pastor, esteja lá para participar da escola dominical, os domingos de manhã, presencialmente lá na sua congregação. Irmãos, também vale aqui ressaltar a questão da nossa oferta, né? Uma forma que Deus vem para nos abençoar, uma forma que Deus tem para abençoar a sua vida, abençoar aqueles que estão ao nosso redor. A sua oferta, o seu dízimo. Está passando aqui o Pix da nossa igreja, faça a sua oferta, contribua com o reino de Deus. É uma forma de Deus abençoar as nossas vidas, abençoar a sua vida e claro que essa obra continue, irmãos, de uma forma especial, o trabalho que se é feito, enfim, é indispensável a sua oferta e o seu dízimo. Também, irmãos, vale aqui ressaltar os nossos horários de culto. Aqui na nossa igreja sede, às terças-feiras e às quinta-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 19 horas. Você é nosso convidado, vem estar conosco, venha louvar a Deus, ouvir a palavra de Deus. É um ambiente tão maravilhoso, onde nós sentimos a presença de Deus, onde o Senhor está aqui nos orientando e você é nosso convidado para estar conosco. Também nas nossas congregações, nós temos aí praticamente uma congregação cada bairro, você também é nosso convidado para estar com a gente lá. E aí os nossos horários são as quartas-feiras, as quintas e as sextas, às 19h30 e aos domingos às 19 horas. Você também é nosso convidado. Vê aí perto da sua casa, do seu bairro, qual é a congregação mais próxima, esteja lá conosco. Você é nosso convidado, será um prazer tê-lo conosco lá para cultuar ao Senhor. Irmãos, eu quero agradecer a todos, agradecer os nossos professores, a toda a nossa equipe, agradecer também você que está em casa, nosso aluno, que Deus venha te abençoar, meu irmão, venha cada vez mais te enriquecer através da palavra de Deus e nós possamos crescer e nos aproximar ainda mais do Senhor. E assim como nós começamos, assim que nós queremos terminar com uma oração, pedindo para que Deus venha te abençoar o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano, venha abençoar naquilo que você precisa, qual seja a sua área. Convido você mais uma vez, feche os olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça. Louvamos a Ti, Senhor, para que o Senhor venha abençoar mesmo, Senhor, as nossas vidas. Te agradecemos por essa oportunidade de estar aqui, Senhor. Abençoa aqueles que estão em casa, segundo as suas necessidades, segundo, ó Pai, conforme o Senhor enxerga que é necessário. Abençoa, Pai, que nós possamos crescer, cada vez mais estar próximos de Ti, Senhor. Ó Deus,
nós possamos crescer na graça e no conhecimento, Senhor. Fica conosco, nos ajuda, abençoa esse dia, Senhor, daqueles que estão em casa e nas nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe e até o próximo domingo. Amém.